Caro amigo, meus queridos, hoje eu venho até vocês com o coração cheio de esperança para compartilhar uma mensagem profunda de força, de renovação e, acima de tudo, de fé inabalável. Sei que muitos de vocês podem estar atravessando um período de espera, um momento em que tudo parece estar parado, em que as respostas às suas orações parecem tardar a chegar, e o caminho à sua frente se mostra nebuloso e cheio de dúvidas e incertezas. É nesses instantes que a paciência e a confiança se tornam nossas maiores aliadas. Mas quero que vocês guardem esta verdade no coração. Deus jamais permanece inativo ou indiferente às nossas vidas. Mesmo quando nossos olhos não conseguem perceber, mesmo quando a ansiedade tenta nos dominar. Ele está agindo nos bastidores, operando de maneira silenciosa, mas poderosa. Deus está sempre trabalhando, mesmo nas horas de silêncio e aparente calmaria. Ele não para. Se esta mensagem ressoar com você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe suas ideias nos comentários. Assim você nos ajuda a alcançar quem realmente precisa ouvir isso. Quando o Senhor está prestes a derramar bênçãos grandiosas, transformações profundas e realizações significativas em sua vida, Ele jamais o faz de forma precipitada ou desordenada. Antes disso, Ele cuidadosamente prepara o terreno, posiciona você em lugares estratégicos, molda seu caráter e fortalece seu espírito para que esteja pronto para receber tudo aquilo que tem reservado para você. E se você estiver atento com os olhos do coração abertos e os ouvidos sensíveis, será capaz de reconhecer os pequenos sinais e os movimentos sutis do agir divino ao seu redor. Esses sinais podem vir como sussurros na alma, como portas que se abrem, como encontros inesperados ou até mesmo como uma paz inexplicável que invade seu ser, porque Deus não é um Deus de confusão, desordem ou incerteza. Ele é um Deus de ordem perfeita, de planos minuciosamente traçados e de promessas que jamais falham. Lembre sempre, o Senhor nunca age sem propósito. Ele não falha, não erra, não se atrasa. Cada momento da sua vida está sob o olhar atento daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele já escreveu sua história muito antes de você nascer, e cada capítulo que você vive faz parte desse plano divino e perfeito. Portanto, confie, espere com paciência e mantenha a fé firme, pois grandes coisas estão por vir. Antes de entregar uma grande bênção, Ele nos leva por um processo, um tempo de refinamento, um período de lapidação. Nesse tempo, Ele nos dá sinais claros de que algo poderoso está prestes a acontecer. Hoje eu quero compartilhar com você esses sinais, quero que você ouça com atenção. Porque se você estiver experimentando essas marcas do agir de Deus, então é hora de se preparar. A promessa está mais perto do que você imagina. Antes de continuarmos, peço para que você se inscreva no canal e deixe um like. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado e vamos nessa. O aumento da guerra espiritual. Antes de cada grande vitória liberada por Deus na vida de alguém, é comum que venha uma batalha intensa e muitas vezes desgastante. Essa é uma realidade espiritual profunda e constante que atravessa gerações e se confirma nas Escrituras e na experiência de muitos servos e servas de Deus ao longo da história. Não se trata de algo aleatório ou sem propósito, pelo contrário. É um sinal claro de que algo importante está para acontecer. Se você tem sentido que a pressão ao seu redor aumentou, se tem enfrentado ataques inesperados, provações que surgem de forma repentina e um peso espiritual que parece crescer com o passar dos dias, eu quero te encorajar a não se deixar abater. Não permita que esses sinais o levem a pensar que está fracassando ou que Deus o esqueceu. Na verdade, isso tudo é, frequentemente, uma forte evidência de que você está avançando no reino espiritual, que está se aproximando de uma conquista significativa, de um novo nível de unção, propósito ou revelação em sua vida. O inimigo, que é astuto e estratégico, não investe energia contra quem está estagnado ou fora do propósito. Ele concentra seus ataques justamente contra aqueles que estão se movendo na direção certa, alinhados com os planos de Deus e prestes a receber promessas importantes. Se você sente que a luta aumentou, que os dias estão mais difíceis e que há uma oposição mais agressiva, isso, paradoxalmente, é uma confirmação, você está no caminho certo. Você está perto de algo valioso, algo do céu. A palavra de Deus nos mostra repetidamente esse padrão espiritual. Toda vez que o Senhor estava prestes a realizar algo extraordinário, a oposição espiritual se intensificava. Antes da libertação dos hebreus do Egito, o faraó endureceu ainda mais o coração, e o povo sofreu sob uma opressão crescente. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi levado ao deserto e enfrentou tentações duríssimas. Antes da ressurreição houve a cruz.
Em todos esses momentos parecia que as trevas estavam prevalecendo, mas na verdade estavam apenas marcando o limiar de uma vitória divina inquestionável. Portanto, quando a guerra espiritual se intensificar, quando parecer que tudo está contra você, levante sua cabeça e fortaleça seu espírito. Clame ao Senhor, revigore sua fé. E lembre-se de que as batalhas mais árduas precedem os triunfos mais gloriosos. Deus está com você, mesmo no meio da tempestade. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma resistência do inimigo pode impedir os planos do Senhor de se realizarem em sua vida. Amém. Antes que o povo de Israel pudesse entrar e tomar posse da terra prometida, aquela terra que Deus havia jurado dar aos seus antepassados, uma terra onde manava leite e mel, uma herança divina preparada com propósito, eles enfrentaram gigantes. Literalmente, havia obstáculos enormes, inimigos poderosos, muralhas imponentes e desafios que aos olhos humanos pareciam impossíveis de vencer. A promessa estava diante deles, mas também estavam gigantes. Isso nos ensina uma verdade espiritual profunda. O caminho até a realização das promessas de Deus muitas vezes passa pelo enfrentamento de grandes batalhas. Antes que Jesus, o Filho de Deus, começasse o ministério terreno, um ministério que traria cura, libertação, salvação e a revelação do reino, ele foi conduzido ao deserto. Lá passou 40 dias em jejum e oração, sendo intensamente tentado pelo inimigo. Foi um tempo de prova, de enfrentamento espiritual direto, de resistência. Não houve atalhos. A preparação para o propósito exigiu confronto, fortalecimento interior e fidelidade, mesmo na adversidade. O deserto não era sinal de ausência de Deus, mas sim o lugar onde Jesus foi fortalecido para aquilo que viria a realizar. E antes da gloriosa ressurreição, houve a cruz. Houve traição, dor, humilhação, abandono, sofrimento físico e espiritual profundo. Antes da maior vitória da história, a derrota da morte e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Houve a noite mais escura, houve agonia no Getsemane e silêncio no Calvário. Isso nos mostra que, muitas vezes, o céu parece mais distante justamente antes de se manifestar com poder. Da mesma forma, hoje, o inimigo continua tentando resistir e impedir aqueles que estão se aproximando do seu destino em Deus. Ele sabe quando alguém está prestes a entrar em um novo nível espiritual, emocional ou ministerial. Por isso ele levanta barreiras, aumenta a pressão e tenta plantar dúvidas, medos e conflitos. Não é coincidência. É uma tentativa desesperada de parar o avanço de alguém que está prestes a viver algo transformador. Talvez você esteja enfrentando dificuldades em áreas que até pouco tempo atrás fluíam naturalmente. Onde antes havia facilidade, agora você encontra resistência. Portas que antes pareciam escancaradas, agora parecem seladas. Caminhos antes claros, agora estão envoltos em névoa. Relacionamentos que pareciam firmes e estáveis, de repente entraram em crise. Tudo parece mais difícil, mais pesado, mais cansativo. Ataques inesperados podem estar vindo de todas as direções, no trabalho, na família, na saúde emocional ou espiritual. Mas escute com atenção e receba essa verdade com fé. Isso não significa em hipótese alguma que Deus te abandonou ou se esqueceu de você. Pelo contrário, esses sinais muitas vezes são indicativos de que você está prestes a dar um passo significativo, talvez um dos mais importantes na sua jornada espiritual. Este é um momento que exige perseverança, coragem e fé. Não recue. Não se deixe vencer pelo cansaço ou pela dúvida. O céu está atento. Deus está trabalhando. Mesmo nos bastidores, mesmo no silêncio. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os gigantes cairão. O deserto passará. A cruz será seguida pela ressurreição. Sua fidelidade será recompensada. Continue. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. E você está mais perto do que imagina. O inimigo da sua alma tem uma estratégia antiga, porém ainda muito usada, e quer te cansar. Ele deseja minar suas forças pouco a pouco, esgotar sua esperança, enfraquecer sua fé e fazer com que você comece a pensar que não vale mais a pena continuar. Ele trabalha com a exaustão espiritual e emocional, tentando convencer você de que a jornada é longa demais, que você está sozinho, que não há resultados
que nada está mudando e que seria melhor desistir agora do que continuar lutando em vão. Mas tudo isso é uma mentira bem elaborada. Ele quer te fazer acreditar que o seu esforço é inútil, porque ele sabe que se você continuar, vai conquistar aquilo que Deus já preparou. Mas lembre-se desta verdade que nunca muda. Quanto mais escura a noite se torna, mais próxima está a chegada do amanhecer. A escuridão mais densa, aquela que parece sufocar, normalmente antecede o romper da luz. Isso não é apenas um fenômeno natural, é também um princípio espiritual. Quando tudo parece estar desabando ao seu redor, quando as pressões aumentam, quando o peso sobre seus ombros parece insuportável, é justamente aí que Deus está mais próximo de agir de forma sobrenatural. Da mesma forma, quando a tempestade se torna mais intensa, com ventos mais fortes e trovões mais altos, é sinal de que ela está prestes a passar. Toda tempestade tem um fim, e a sua não será exceção. A estratégia correta para vencer esse tipo de guerra espiritual não é entrar em desespero, não é correr em círculos, nem tomar decisões precipitadas em meio ao caos. A verdadeira vitória está em permanecer firme, mesmo quando tudo parece instável. É manter os pés plantados sobre a rocha que é Cristo, mesmo quando o chão ao redor parece tremer. É nesse momento que você precisa se voltar com mais intensidade à oração, não como uma formalidade, mas como uma ligação direta e vital com o coração de Deus. É nesse momento que você precisa mergulhar na palavra, porque é ela que traz vida, direção, conforto e força. Não dê espaço à dúvida, à ansiedade ou ao medo, por mais que esses sentimentos tentem se infiltrar em sua mente. Rejeite-os em nome de Jesus. Eles não vêm de Deus. Eles são dardos lançados para te paralisar, para roubar sua paz e impedir que você avance. Em vez disso, abrace a fé, declare as promessas de Deus em voz alta. Lembre-se do que Ele já fez por você e mantenha firme a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Jesus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Senhor está contigo nessa batalha, mesmo que você não consiga sentir ou ver de forma clara. Ele está lutando ao seu lado, Ele está sustentando suas mãos cansadas, e a vitória, ouça bem, a vitória já foi decretada nos céus. Você não está lutando para tentar vencer, você está lutando debaixo de uma vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. Então, se a guerra espiritual se intensificou, se os dias têm sido mais difíceis, as noites mais longas, levante sua cabeça com coragem. Isso não é, de forma alguma, um sinal de derrota ou de que você está perdido. Pelo contrário, é uma indicação clara de que você está muito, muito perto da sua bênção. É quando o inimigo sente que não pode mais te deter, que ele investe com mais força. Mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Resista. Persevere. Confie. O amanhecer está chegando. E com ele, a manifestação da promessa de Deus em sua vida. Se você chegou aqui, pressione 11 e gostou da mensagem. Se não, pressione 0 para nos avisar. Isolamento e separação. Há faces muito específicas e intencionais na jornada da fé em que Deus, em sua sabedoria e soberania, nos chama para um tempo de separação. São períodos em que sentimos que algo está mudando, mesmo que, à primeira vista, não saibamos exatamente o que é. De forma quase imperceptível no início, começamos a perceber que certas pessoas que antes estavam constantemente presentes começam a se afastar. Relações que antes pareciam sólidas, naturais e até essenciais passam a perder força. Contatos se tornam menos frequentes. Palavras antes comuns agora cessam. E você se pergunta o que está acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, ambientes que antes faziam todo sentido para você, lugares onde você se sentia confortável, pertencente e compreendido, começam a parecer estranhos, desconectados da nova realidade que está nascendo dentro de você. Você já não se encaixa como antes, há um incômodo, uma sensação de deslocamento que cresce. Aquilo que costumava preencher seu coração, trazer segurança e contentamento, já não satisfaz mais da mesma forma. É como se uma antiga veste, que antes lhe caía perfeitamente, agora estivesse apertada demais, limitando seus movimentos.
E então, no silêncio desse processo, meio à solidão aparente, você se vê diante de questionamentos profundos. Por que estou me sentindo assim? Porque tudo parece estar se desconectando ao meu redor. Será que fiz algo errado? Será que estou perdendo o rumo? Mas escute com atenção e receba essa verdade em seu espírito. Isso não é rejeição, é preparação. Isso não é um abandono, é uma transição. Deus, como Pai amoroso e estrategista perfeito, está separando você não para te isolar por castigo, mas para te alinhar com algo maior. Esse aparente afastamento é, na verdade, um convite de Deus para um lugar mais íntimo com Ele, para uma estação de amadurecimento, transformação e alinhamento com o seu propósito eterno para a sua vida. Muitas vezes, Deus permite o rompimento de certas conexões, não porque elas eram ruins ou prejudiciais em si mesmas, mas porque ela sabe que nem todas as pessoas podem caminhar com você até o próximo nível. Nem todos têm estrutura, visão ou coração preparados para suportar o peso do que Deus está prestes a derramar sobre você. Há destinos que exigem solitude. Há unções que só são liberadas no secreto. Há chamadas que requerem separação para que se cumpram plenamente. Lambercia até diz isso. Antes de realizar muitos de seus milagres e antes de momentos decisivos de seu ministério, retirava-se para lugares solitários para estar a sós com o Pai. Moisés passou anos no deserto antes de ser chamado a libertar o povo. José foi vendido e esquecido na prisão antes de governar o Egito. Paulo passou um tempo em solidão e anonimato antes de ser o apóstolo que sacudiu o mundo com o Evangelho. E com você não será diferente. O tempo da separação pode ser desconfortável, mas ele é necessário. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais clareza. É na solidão que nossas raízes se aprofundam. É no deserto que desenvolvemos dependência total do Pai. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando você para carregar aquilo que muitos não suportariam. Então não resista ao processo. Não interprete essa estação como perda ou punição. Veja como um sinal de que Deus está prestes a te conduzir para um lugar mais alto. Ele está te posicionando, te limpando de distrações, te realinhando com a sua vontade, porque algo grande está a caminho. E para isso ele precisa de você inteiro, desperto e pronto. Há momentos em nossa jornada com Deus em que Ele, com amor e sabedoria infinitos, nos chama a deixar para trás certas pessoas, lugares e hábitos que fizeram parte da nossa vida em uma determinada estação, mas que não podem. E não devem continuar conosco na próxima fase do nosso propósito. Isso não significa que essas conexões foram ruins ou sem valor. Pelo contrário, muitas vezes elas foram importantes para o crescimento, o aprendizado ou consolo em períodos anteriores. No entanto, o que serviu de apoio em uma estação pode se tornar um peso na próxima, se insistirmos em manter aquilo que Deus já nos orientou a liberar. E nem sempre será fácil entender isso no momento. Na verdade, é comum que essa separação venha acompanhada de dor, confusão ou até sensação de perda. Podemos nos questionar: por que isso está acontecendo? Por que estou sendo afastado de algo que parecia tão certo? Mas com o tempo, ao olharmos para trás com os olhos da fé e da maturidade, perceberemos que tudo fazia parte de um plano muito maior, um plano que só Deus via com clareza desde o início. Pense na história de José, filho de Jacó. Quando ele foi arrancado da casa de seu pai, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo para uma terra estrangeira, preso injustamente e esquecido por aqueles a quem ajudou, tudo indicava que sua vida estava em ruínas. Aos olhos humanos, parecia que ele havia perdido tudo, sua família, sua liberdade e seus sonhos. Mas Deus via mais longe. Cada etapa dolorosa da trajetória de José estava, na verdade, pavimentando o caminho para o cumprimento do propósito divino em sua vida. Ele seria governador do Egito, instrumento para preservar vidas em tempos de fome, inclusive de sua própria família. Se José tivesse permanecido cercado apenas por aqueles que não conseguiam enxergar ou acreditar no seu destino, pessoas limitadas pela inveja, pela incredulidade ou pela falta de visão espiritual, ele provavelmente nunca teria chegado ao lugar que Deus havia preparado. Às vezes é necessário que sejamos separados para que sejamos elevados. Nem todos que caminharam conosco até aqui poderão seguir conosco até o cumprimento das promessas. Deus sabe disso e por isso, Ele em amor intervém ao isolamento. Portanto, não é abandono. Ele é, muitas vezes, um tempo sagrado de preparação. Quando Deus nos separa, não é para nos castigar,
mas para nos fortalecer. Ele nos leva a um lugar de solidão para que ali sejamos tratados, curados e moldados. É nesses momentos, longe das vozes que nos distraem, que começamos a ouvir com mais clareza a voz do Pai. É nesse lugar silencioso que nossa fé é refinada, que nossos olhos são desvendados e que nossa confiança passa a se firmar não nas circunstâncias, não nas pessoas, mas em Deus e em Sua Palavra. Durante esse processo, aprendemos a depender dele como nunca antes. Descobrimos que a verdadeira força não vem do apoio externo, mas da presença do Espírito Santo. Começamos a encontrar nossa identidade não no reconhecimento dos outros, não nos aplausos ou nas aprovações humanas, mas naquilo que o Pai diz sobre nós no secreto. E é ali nesse lugar de rendição e confiança profunda que Ele nos prepara para carregar o que muitos não estão prontos para carregar, para ver o que muitos não conseguem enxergar. E para cumprir um chamado que exige mais do que dons, exige caráter, intimidade e obediência. Portanto, se você está atravessando uma estação em que parece estar sozinho, se conexões estão sendo cortadas, se lugares familiares já não fazem mais sentido, não desespere. Você não está sendo punido, você está sendo promovido espiritualmente. Deus está te conduzindo a um novo nível. Confie no processo, confie no Deus que te chamou. Ele está com você e tudo o que Ele faz é por amor e com propósito. Se você tem passado por essa fase de separação, desconexão, aparente perda, não permita que o desespero tome conta do seu coração. Sei que aos olhos humanos pode parecer que tudo está desmoronando. Pode parecer que você está perdendo coisas valiosas. Pessoas queridas, oportunidades desejadas, lugares onde se sentia seguro. Mas a realidade espiritual é outra. O que parece perda, na verdade, é proteção vinda do alto. Deus está cuidando de você de formas que talvez você ainda não consiga enxergar. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o amanhã que ainda está oculto para você. E por amor Ele retira certas coisas não para te machucar, mas para te guardar. Ao que hoje parece um vazio, uma ausência difícil de explicar, pode ser o espaço que o próprio Deus está abrindo para que algo novo, maior e mais alinhado com o seu propósito venha a ocupar. Às vezes, antes que o novo venha, o velho precisa sair. Deus trabalha com substituições que fazem sentido no longo prazo, mesmo quando parecem dolorosas no curto. Ele precisa muitas vezes remover o que é bom para dar lugar ao que é excelente. Precisa podar para que mais fruto seja gerado. E esse processo, embora difícil, é cheio de propósito. Assim como um agricultor prepara a terra, limpando, arrancando ervas daninhas e até revirando o solo para que ele possa receber uma nova semente, Deus também prepara o seu coração. Ele retira o que não serve mais. Ele quebra estruturas antigas, ele confronta padrões enraizados. E tudo isso para abrir espaço para um novo tempo, uma nova estação, uma nova unção. E o que Ele traz, sempre ouça bem, sempre será melhor. Será mais forte e mais sólido, mais maduro e mais conectado ao seu chamado eterno. Por isso, confie no processo. Deus nunca remove nada da sua vida sem propósito. Ele não age por impulso, Ele não trabalha com desperdícios. Cada detalhe, cada ajuste, cada perda aparente tem uma razão maior. Pode ser que você só compreenda totalmente daqui a meses ou até anos, mas o tempo vai te mostrar que aquilo que hoje dói um dia será motivo de gratidão. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele é o autor da sua história, e Ele continua escrevendo capítulos de esperança, cura e propósito, mesmo nos momentos em que a caneta parece parada. 3. Fome crescente por Deus. Há outro sinal claro de que Deus está te conduzindo para algo maior. Uma fome crescente, incontrolável, profunda por Ele. Quando o Senhor começa a preparar um filho ou filha para um novo nível espiritual, para uma nova responsabilidade ou para um mover mais poderoso, Ele primeiro trabalha no interior. E uma das formas mais evidentes disso é o surgimento ou a intensificação de um desejo ardente por Sua presença. Essa forma espiritual não é uma curiosidade superficial nem um interesse passageiro. Ela é intensa, constante e invade todas as áreas da vida. É como se nada mais fosse suficiente.
Atividades que antes preenchiam o tempo agora parecem vazias. Entretenimentos que antes distraíam agora perdem o sabor. Conversas que antes faziam sentido agora se tornam rasas. Isso acontece porque o seu espírito está clamando por algo mais profundo, mais verdadeiro, mais eterno. É o Espírito Santo te chamando para mais perto, te despertando para aquilo que os olhos naturais ainda não veem, mas que o coração já começou a pressentir. Você sente vontade de orar sem que ninguém precise te lembrar. Sente sede da palavra como alguém sedento por água em meio ao deserto. Começa a buscar respostas diretamente de Deus e não apenas de outras pessoas. Esse tipo de fome é santa. É o prelúdio de uma transformação. É a preparação para uma nova estação, onde o Senhor não apenas vai te usar, mas também vai te revelar mais profundamente quem Ele é e quem você é nele. Esse desejo crescente por Deus é uma resposta ao chamado dele. Ele está te separando, te moldando e acendendo dentro de você uma chama que não pode ser apagada. E quanto mais você se alimenta dessa presença, mais você quer. É um ciclo sagrado de intimidade. Quanto mais você se aproxima, mais ele se revela. E quanto mais ele se revela, mais você deseja conhecê-lo. Portanto, não ignore essa fome, não tente preenchê-la com distrações temporárias ou soluções rápidas. Alimente-a com tempo de qualidade na presença de Deus. Busque, ore, medite na palavra. Separe momentos de adoração, mesmo que silenciosa. Deus está te chamando mais alto. Ele está acendendo dentro de você uma paixão que será a base para tudo o que virá. E esse é um dos maiores privilégios da vida cristã: ter fome e sede daquilo que só o céu pode oferecer e ser saciado pelo próprio Deus. Tem uma sede que vai além da compreensão humana. Uma sede profunda, viva, intensa. Um anseio insaciável que nenhuma conquista terrena, prazer momentâneo ou bem material pode preencher. É como se o coração soubesse que aquilo que é visível, palpável e imediato já não é suficiente. Existe algo dentro de você que clama, que geme, que busca, não por mais do mundo, mas por mais de Deus. Essa sede é santa. Esse vazio não é sinal de ausência, mas de preparo. É o Espírito Santo operando dentro de você, ampliando sua capacidade de receber mais do céu. Esse desejo constante, crescente e incontrolável por algo maior, mais profundo e eterno, é um sinal claro de que Deus está moldando o seu interior. Ele está te preparando com zelo e propósito para um novo nível de revelação, de unção, de intimidade, de bênção. É como se Ele estivesse estendendo a sua alma, alargando a sua tenda espiritual para que você seja capaz de suportar e sustentar aquilo que está por vir. Deus nunca desperta esse tipo de fome em vão. Quando Ele começa a gerar esse tipo de anseio em alguém, é porque há algo específico no reino espiritual sendo preparado e você está sendo posicionado para receber. Esse processo se manifesta de várias formas. De repente, você se percebe com um desejo muito maior de orar, não por obrigação, mas por necessidade. A oração já não é um hábito, é um refúgio. A busca por Deus se torna o seu primeiro impulso, o seu descanso, o seu prazer mais puro. A palavra de Deus, que antes talvez fosse lida por rotina ou por disciplina, agora se torna viva, fala com você, confronta, consola, transforma. É como se cada versículo carregasse algo diretamente do coração do Pai ao seu espírito. Você começa a perceber que o tempo que antes dedicava a Deus já não é mais suficiente. Há um clamor dentro de você pedindo por mais da presença, mais da glória, mais da voz suave e poderosa de Deus. Esse anseio é mais do que um desejo humano. É o toque pessoal do Espírito Santo em sua vida. Ele está te atraindo com cordas de amor. Ele está te chamando para um lugar de maior profundidade, onde poucos têm coragem de ir, mas onde os tesouros da intimidade com Deus são revelados. É o Espírito quem planta em você essa fome espiritual. E Ele mesmo é quem te guia nesse caminho, passo a passo, ensinando, moldando, despertando dons, clareando visões, refinando a sua sensibilidade espiritual. Foi sobre isso que Jesus falou no Sermão do Monte ao declarar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Mateus 5:6. Ele não estava falando de uma necessidade física, mas de uma realidade espiritual, uma fome que nasce do desejo sincero de viver segundo o coração de Deus. É essa sede que nos faz buscar não o que é passageiro, mas o que é eterno. Não o que o mundo pode oferecer, mas o que só o céu pode conceder. Aqueles que têm esse tipo de fome não se contentam com migalhas espirituais. Eles desejam a mesa do rei. Eles não se satisfazem com palavras vazias ou rituais sem vida. Eles querem a presença viva e transformadora do Senhor. Quando essa sede aparece, é porque o Espírito Santo está fazendo algo profundo. Ele está gerando em você uma necessidade desesperada, sim, desesperada pela presença de Deus. É como um fogo que queima, mas que não consome. Uma paixão que arde e que te leva a se afastar das distrações, das vaidades, dos ruídos, para buscar o silêncio onde Deus fala, o secreto onde Ele se revela. Esse mover interno que prepara o terreno para milagres, para direções claras, para respostas que transformam destino. Por isso, se você tem sentido essa fome, essa inquietação santa, não ignore. Alimente-a. Responda a esse chamado. Separe tempo. Feche a porta do quarto. Abra a Bíblia. Eleve seu coração. Deus está te chamando para perto. E quem responde a esse chamado nunca mais volta do mesmo jeito. Ele é fiel. Ele promete. Aqueles que me buscam me encontrarão. E você certamente será farto. E essa fome espiritual que cresce dentro de você não é apenas um sentimento passageiro, ela é um impulso sagrado, um movimento interior que te empurra para mais perto de Deus, para mais profundidade na sua palavra, para mais entrega, mais rendição, mais intimidade. Esse desejo não nasce da carne, mas do Espírito. Ele é plantado pelo próprio Deus como parte do processo de preparação que está em andamento em sua vida. E quanto mais você responde a esse chamado interior, mais você percebe que já não consegue se satisfazer com uma vida espiritual rasa ou com uma rotina cristã mecânica. Há algo em você clamando por autenticidade, por profundidade, por presença real. Essa fome se torna o motor da sua transformação. Ela te conduz por caminhos de crescimento, não apenas intelectual, mas espiritual e emocional. Você sente a necessidade de mergulhar mais fundo nas Escrituras, de entender o coração de Deus por meio da sua palavra viva. O tempo que você passa na presença de Deus já não é mais um dever, mas um prazer, um refúgio, um lugar onde a alma se reconecta com seu Criador. E é nesse lugar de comunhão que sua visão se alinha, sua mente se renova, seu espírito se fortalece. À medida que você se alimenta mais da presença de Deus, algo poderoso começa a acontecer ao seu redor e dentro de você. Portas que antes pareciam fechadas começam a se abrir. Não por força, nem por estratégias humanas, mas pela soberana vontade do Pai que vê o seu coração. Revelações começam a fluir. Percepções espirituais que antes estavam ocultas agora se tornam claras. A palavra começa a fazer sentido de uma forma nova, viva, pulsante. Deus começa a confiar a você novas responsabilidades, novas tarefas, novos chamados. O ambiente espiritual ao seu redor começa a mudar porque você está sendo ativado, moldado e preparado. Esse movimento interior é mais do que um processo de amadurecimento. É um alinhamento com o propósito eterno que Deus desenhou para a sua existência. Sua alma está sendo alimentada, curada, fortalecida para que possa suportar e sustentar o peso da glória que virá. Deus não entrega grandes coisas a corações despreparados. Ele forma, refina, capacita, e essa fome é um dos primeiros sinais de que Ele está fazendo isso com você. Se você tem sentido esse desejo ardente por mais de Deus, mesmo que não consiga explicar direito, mesmo que pareça incomum, mesmo que outros não compreendam, saiba que isso é obra dele. É um sinal de que você está sendo chamado para mais, é uma resposta ao toque divino. É o prenúncio de algo grande, belo e transformador que está prestes a acontecer. Esse anseio não é uma perturbação, é uma convocação. É Deus dizendo, venha mais perto, há mais para você, eu quero te levar além. Permita-se ser conduzido por esse desejo. Não o sufoque, não o ignore. Alimente-o, cultive-o. Desde que ele te leve para um lugar novo de comunhão, de entrega, de dependência. Porque esse desejo é o combustível que impulsiona sua transformação. É ele que vai te manter de pé nos dias difíceis.
que vai te empurrar para a intimidade mesmo quando o cansaço quiser dominar, que vai te manter apaixonado por Deus quando tudo mais parecer sem cor. Você está sendo preparado. E esse preparo começa com sede, começa com fome, começa com um coração disposto a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. E acredite, quem deseja mais de Deus com sinceridade jamais será ignorado. Porque o Senhor é especialista em saciar os famintos e em encher os corações que se esvaziam de si mesmos para serem preenchidos com a glória do céu. 4. Portas que se abrem inesperadamente. Deus, em sua soberania, tem a habilidade de abrir portas de maneiras que jamais imaginaríamos. Muitas vezes, a bênção de Deus chega de formas inesperadas quando menos esperamos. Talvez você esteja enfrentando um período de incertezas ou tenha perdido algo importante, mas saiba que Deus tem plano perfeito para a sua vida. Ela conhece as portas que precisam ser abertas para você e Ele as abre no momento exato, mesmo quando parece improvável. Essas portas muitas vezes não surgem da maneira como você imaginou. Às vezes elas aparecem de forma simples, quase imperceptível, mas é nessas pequenas oportunidades que Deus está começando a mover algo grandioso. Acredite, as grandes bênçãos de Deus começam muitas vezes com algo pequeno, algo que pode passar despercebido se você não tiver os olhos espirituais para enxergar. Lembre-se de Davi. Ela começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas desconhecido, aparentemente sem grande propósito. Mas quando Deus o chamou, Ele o levantou e o preparou para ser o rei de Israel. As portas que se abriram para Davi não foram grandiosas à primeira vista, mas foram exatamente o que ele precisou para alcançar o que Deus tinha para ele. O mesmo se aplica a você. Deus não abre portas apenas para preencher um vazio temporário, mas para te levar a algo maior. Algo que você nem pode imaginar. Talvez uma oportunidade de trabalho, uma nova amizade, um ministério ou até mesmo uma situação que parecia uma perda se transforma em uma grande bênção. Essas portas inesperadas podem parecer pequenas ou até sem importância, mas cada uma delas é um passo em direção ao seu destino em Deus. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. A verdadeira oportunidade vem com a bênção de Deus. E quando Ele abre, Ele também te capacita a entrar e conquistar. Não subestime os pequenos começos. Cada porta que se abre é uma oportunidade de ser fiel, de ser obediente, de confiar que o melhor ainda está por vir. Deus tem o controle de todas as portas e janelas da sua vida. Ela sabe exatamente quando abrir e quando fazê-lo. As coisas começam a se mover de maneira sobrenatural. Prepare-se para ser surpreendido pelas oportunidades que surgem à sua frente. Se há uma temporada de espera na jornada espiritual, a espera é uma parte essencial do processo. A temporada de espera pode ser desconfortável, frustrante e até desesperadora em alguns momentos, mas é nela que Deus refina o que está dentro de você. Ela não te deixa esperando em vão. Ele te prepara, te molda e te fortalece para o que está por vir. O tempo de espera não é tempo perdido. Ao contrário, é um tempo de crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por temporadas de espera antes de verem a realização das promessas divinas. Pensa em Abraão, que teve que esperar por muitos anos até ver a promessa de Deus se cumprir. Durante esse tempo, sua fé foi testada e sua confiança em Deus foi fortalecida. A espera, embora difícil, foi parte do plano perfeito de Deus para a vida dele. Durante esse período de espera, você aprende a confiar não em suas próprias forças, mas nas forças de Deus. Você se aproxima dele de uma maneira mais profunda, buscando sua direção e esperando pacientemente pela sua intervenção. Às vezes, durante a espera, Deus te ensina lições que só poderiam ser aprendidas nesse tempo de quietude e reflexão. Quando você está esperando, é fácil se sentir ansioso e impaciente e até questionar o plano de Deus, mas lembre-se, o tempo de espera não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, Ele está preparando tudo para que você esteja pronto quando o tempo da bênção chegar. Não tenha pressa, pois no tempo certo Deus fará tudo acontecer. A espera é o lugar onde você é refinado, onde sua fé é testada e onde sua confiança é transformada. Quando a bênção chegar, você saberá que foi Deus quem fez e não o seu esforço.
Ela está usando o tempo para te preparar para que você possa viver a bênção com maturidade, gratidão e fé inabalável. Lembre-se de que nada acontece antes do tempo certo. A espera é a preparação que Deus usa para garantir que você estará pronto para receber sua promessa. Tenha paciência, confie no processo e continue a caminhar pela fé, pois o momento certo está se aproximando. 6. Na profundo senso de expectativa. Quando Deus está prestes a liberar uma grande bênção em sua vida, você começa a sentir algo dentro de você. É um sentimento inexplicável. Um pressentimento de que algo está prestes a acontecer. Não é uma expectativa qualquer, mas uma certeza silenciosa de que Deus está se movendo em seu favor, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mostram resultados. Esse profundo senso de expectativa é um sinal claro de que Deus está trabalhando nos bastidores, preparando tudo para o cumprimento de suas promessas. Esse sentimento não é algo que você pode forçar. E nasce do Espírito Santo que começa a agitar o seu coração, te lembrando que a promessa de Deus para a sua vida está mais perto do que você imagina. À medida que esse senso de expectativa cresce, você começa a agir com mais confiança, orando com mais fervor e se movendo em fé, sabendo que o impossível está prestes a acontecer. Esse senso de expectativa é semelhante à expectativa de uma mãe que espera o nascimento de seu filho. Ela não vê ainda o bebê, mas sabe que ele está a caminho. Ele se prepara, organiza a casa e faz planos para o futuro, pois tem a certeza de que o tempo de espera está chegando ao fim. Da mesma forma, você começa a se preparar para o que está por vir, sabendo que, embora ainda não tenha visto a manifestação da bênção, ela está a caminho. Essa expectativa traz uma energia renovada. Ela te faz levantar da cama com mais disposição, te motiva a buscar mais da presença de Deus e te enche de confiança. Não é uma expectativa vazia, mas uma certeza firme de que Deus nunca falha. É a fé que vê além das circunstâncias, que acredita que o impossível é possível quando confiamos no poder de Deus. Por isso, não se acomode-nos de incerteza. Não permita que os desafios atuais te façam perder o foco. O Espírito Santo está trabalhando em seu coração, alimentando essa expectativa. Acredite que algo grande está prestes a acontecer. Mantenha sua fé firme, sua mente voltada para as promessas de Deus e sua esperança viva. Pois quando você menos esperar, bênção virá com a força do vento que move as folhas de uma árvore. Deus está preparando algo grandioso para você. E essa expectativa é o meu primeiro sinal de que a manifestação do que Ele prometeu está próxima. Não importa o que os olhos naturais veem agora. O que importa é o que Deus está fazendo por trás das cenas. 7. Provisão sobrenatural. Chegamos a um ponto crucial no processo de preparação para a bênção que Deus está prestes a liberar em sua vida, a provisão sobrenatural. Deus não apenas cumpre suas promessas. Ele as cumpre de maneira extraordinária, muitas vezes através de meios que você jamais imaginaria. Quando você se aproxima do momento de receber a sua bênção, as portas começam a se abrir de formas que vão além da lógica humana. As necessidades que você tem começam a ser supridas de maneiras que só podem ser explicadas pela ação direta de Deus. E como o povo de Israel no deserto, quando estavam sem recursos e enfrentando um cenário de escassez, Deus enviou a maná do céu para alimentá-los. Não havia nenhuma explicação lógica para aquilo, mas Deus, em sua infinita sabedoria e graça, provou que Ele pode suprir todas as nossas necessidades de maneiras sobrenaturais. Isso mostra que a provisão de Deus não depende da nossa capacidade, mas da sua generosidade e poder ilimitado. Quando você se aproxima do tempo de sua grande bênção, pode ser que você perceba que Deus está começando a te surpreender com sua provisão de maneiras inesperadas. Talvez algo que parecia impossível de acontecer comece a acontecer, ou portas financeiras que estavam fechadas se abram. Essa provisão não apenas preenche suas necessidades, mas também te capacita a avançar no propósito que Deus tem para você. Ela não apenas te sustenta, Ele te capacita a viver de acordo com o plano grandioso que Ele preparou. A provisão sobrenatural de Deus não é apenas financeira. Ela abrange todas as áreas da sua vida. Quando você menos espera, as oportunidades começam a surgir. Os recursos começam a aparecer. E as pessoas certas entram em cena.
Deus pode até mesmo usar situações inesperadas para levar você onde precisa estar, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Esse é o momento de confiar completamente em Deus, sabendo que Ele nunca deixa seus filhos desamparados. Quando Ele promete algo, Ele cumpre de maneira abundante e muitas vezes de maneiras que você jamais imaginaria. A provisão sobrenatural é uma expressão do amor e da fidelidade de Deus. Ela vai além das suas expectativas, suprindo você com tudo o que precisa para viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando a provisão de Deus se manifesta, você não pode deixar de glorificá-lo e reconhecer que foi Ele quem abriu todas as portas. A sua provisão será um testemunho de sua fidelidade. E você será capacitado não apenas para viver a bênção, mas para abençoar outros também. Deus te abençoa para que você seja uma bênção. E essa provisão sobrenatural é parte de seu plano eterno para a sua vida. Agora, ao olhar para todo esse processo, você pode perceber que cada sinal, cada passo, cada desafio foi parte de um plano divino. Deus nunca se move sem propósito. Cada período de guerra espiritual, cada momento de isolamento, cada aumento de sua fome por Ele, cada porta aberta de maneira inesperada e cada tempo de espera tem uma razão. Elas não são coincidências ou simples obstáculos, são etapas da preparação de Deus para a grande bênção que Ele está prestes a liberar em sua vida. Se você está passando por esses sinais, saiba que você está mais perto do que imagina. As promessas de Deus são verdadeiras e Ele não falha. E a expectativa que cresce dentro de você não é um mero sentimento, é a certeza do que está por vir. E quando a provisão sobrenatural chegar, você verá a mão de Deus abrir portas de maneiras inesperadas. E tudo o que você precisa será suprido de uma forma que apenas Ele pode fazer. Neste momento, talvez o que você mais precise seja confiar. Confiar no tempo de Deus e confiar que quando a bênção finalmente se manifestar, você estará pronto para recebê-la com gratidão, sabedoria e um coração cheio de fé. Você será capacitado para não apenas viver essa bênção, mas também para se tornar uma bênção na vida de outros. Portanto, continue avançando, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando a dúvida tentar se infiltrar. Mantenha sua esperança firme. Deus está te preparando. A luta, o silêncio, espera. Tudo isso está te moldando para algo grandioso. E quando o tempo chegar, você verá a fidelidade de Deus se revelar em sua vida de uma maneira poderosa e surpreendente. Não desista. Abençoe o processo, porque a benção está a caminho. E quando ela chegar, celebre e saiba que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tenha um bom dia.